Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Como lidar com uma sequência de perdas, principalmente consecutivas? Não é novidade que as perdas realmente acontecem no mercado, mas é muito complicado quando acontece de maneira consecutiva, ou seja, uma atrás da outra, ou a bad run, termo gourmetizado, né? Antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que vem se inscrevendo aqui no canal, curtindo, comentando e compartilhando o nosso conteúdo. Estamos aí rumo aos 1000 inscritos, quem diria, hein? Voltamos com tudo, então muito obrigado mesmo por cada um que deixou o like aí, se inscreveu, porque fortalece demais e é somente assim que a plataforma realmente entende que o conteúdo é relevante para pessoas assim como você, para recomendar os nossos vídeos. Então sim, o Tevo tem muitas perdas ao longo do mês, assim como acredito que a imensa maioria das pessoas, mas o importante é realmente fechar no positivo, fazer um balanço e ter ciência que realmente é assim que a coisa acontece. É muito interessante a gente ver de forma prática, então eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de junho, domingão, só vocês mesmo para fazer o tempo gravar vídeo de domingão, mas beleza, por uma boa causa. Assim dá pra gente olhar para o mês de maio, eu vou mostrar para vocês aí a quantidade de perdas que a gente teve, então o Tevo também toma sequência consecutiva, né, de perda. Acontece, não é uma vez só não. Vou mostrar aqui para vocês e espero que esse tipo de conteúdo tire aquela falsa impressão de gabaritar sempre, de ser tudo rápido, fácil, dinheiro, né? Facinho e etc. Quando na verdade é muito trabalho, muita análise, tem que lidar bastante com o lado emocional também, assim que a gente costuma tratar. Mas sim, sequências de perdas acontecem, mas não tem problema nenhum desde que você encapsule essas sequências aí com operações de sucesso. Então, para isso eu vou precisar abrir o TradingView, que você já conhece, para trazer aí tudo de forma ilustrada para vocês. E antes da gente começar essa parte do vídeo, então, eu gostaria somente de pedir para que cada um comentasse aí se você já opera no mini índice, ou seja, está querendo evoluir, já conhece bem, ou nunca fez nada na bolsa e está querendo começar do zerão, ou se você veio das apostas esportivas e está fazendo isso paralelamente, entendendo as similaridades entre esses mercados e etc. É conhecendo vocês que eu vou conseguir fazer episódios cada vez melhores e talvez maiores também. Quem me conhece sabe disso, né? Então, para utilizar comentários como temas aqui também, beleza? Então é isso, vamos fazer um corte aqui e partiremos então para o balanço do mês de maio. Falando nisso, você sabe para onde que o gráfico vai no mês de junho? Eu também não. Para cima ou para baixo, tanto faz. Vamos lá então, pessoal. Começando aqui com o nosso TradingView. Quem quiser experimentar a plataforma, tem o link na descrição, inclusive temporariamente com um presentão. Aproveitem aí o link do Tevão. Bom, sexta-feira, 30 de maio, último pregão do mês, e aqui a gente pode ver algo muito assustador para quem está começando, ou seja, sequência de perdas, tá? Para quem está caindo de paraquedas e para ficar muito mais fácil para você identificar a leitura, que a gente vai fazer muito nesse vídeo, setinhas aqui em branco apontando para baixo significa operação vendida, então mercado under, tendência de queda. E o contrário, setinha para cima, etiquetas brancas também, mercado comprado, tendência de alta, beleza? Então olha só, quando a gente tem etiquetinha vermelha, significa que atingimos o nosso alvo, dinheiro no bolso. Legal, vermelha porque é a operação vendida e verdinha porque é a operação comprada, mesma coisa, atingimos o nosso alvo. Mas o que assusta as pessoas é a quantidade, quando a gente vê dessa maneira assim, né? Tudo agrupada de perdas. E é exatamente nesse ponto que muita gente acaba desistindo do mercado. Então vamos analisar primeiramente a sexta-feira.
O dia começou aí despencando, beleza? Pegamos o meio do movimento aqui. Depois tivemos então uma sequência de 3 perdas. Depois a gente teve uma operação aqui com sucesso, outra com sucesso e no finalzinho do dia então, quase no final do pregão, 17h52, a gente teve aqui mais um êxito. Então o placar do dia, 4-3. Então tivemos aqui no meio do dia 3 operações de ganho, 3 operações de perda, 0-0 então, e no finalzinho do dia uma operação vendida, uma operação under, ou seja, entrando para baixo, que a gente teve aí sucesso. Dica básica para quem está começando, não fique olhando para gráficos assim e imaginando assim, poxa, ele poderia ter entrado lá em cima, né, e saído lá embaixo, ou vice-versa. Isso não existe. Eu sempre faço uma analogia que fica simples de entender, de acordo com a minha experiência, tá? Então eu não sou o certo, eu não sou o melhor, nem tenho pretensão de ser nem nada. É somente a minha opinião, tá, pessoal? Então eu entendo que muita gente queira buscar aí alvos gigantescos e tudo mais, mas aqui no canal Investevo é a minha visão do que eu faço e o que funciona para mim e poderá funcionar para você. Então, eu não fico olhando com esse tipo de pensamento, grandes deslocamentos, e a analogia então é a seguinte: imagine que alguém está atacando aí uma flecha, né? Você puxa o arco, taca a flecha para cima. Então a ideia não é adivinhar em que momento que a pessoa vai soltar a flecha do arco, e também não é adivinhar em qual momento que essa flecha vai perder a força e parar de subir. Eu não vou conseguir nunca adivinhar esse tipo de movimentação no mercado. Eu diria que é praticamente impossível. E para baixo é a mesma coisa. Imagina que alguém está no prédio lá no último andar e taca uma âncora lá de cima. Vai ser muito difícil você adivinhar em qual momento a pessoa vai soltar aquela âncora, beleza? E o quão para baixo da calçada do chão aquela âncora vai, porque vai arrebentar o chão. Pode ter certeza que a âncora não vai parar ali, né? Então você adivinhar mínimas e máximas, eu sinceramente não acredito nisso. Então a forma como eu trabalho, e a gente vai trazer conteúdo sobre isso aqui no canal também, é de você identificar o meio dessas movimentações. Então você viu que a pessoa soltou uma flecha lá de baixo, beleza. Você viu a altura do prédio, beleza. Você tem essas relações para aproveitar o meio do movimento. Então vamos dizer que a pessoa está com o arco e com a flecha no térreo ali de um condomínio, de um prédio, e nesse mesmo prédio tem alguém com uma âncora lá em cima. Eu estou olhando para os dois. Se eu ver que a pessoa tacou aquela flecha, eu sei que essa flecha tende a chegar normalmente até o 10º andar, por exemplo, eu vou buscar um movimento ali entre o 5º e 6º andar. Eu preciso da confirmação que a flecha foi lançada. E eu preciso saber até que ponto que essa flecha tende aí. E para baixo a mesma coisa. Eu sei que essa âncora vai cair, vai despencar. Beleza, agora eu posso ir do 10º até o 8º andar, do 5º para o 4º, que seja do 1º para o térreo, mas nunca o movimento inteiro, tá? Isso realmente é ganância e para mim não faz sentido. Então, não fique olhando para esse tipo de cenário aqui, imaginando assim, poxa, poderia ter feito não sei quantos pontos se tararirarará. Então o se não funciona e o poderia também não, tá? Então engenheiro de obra pronta não funciona na Bolsa de Valores. Dito isso, dica importante, a sequência aqui então de perdas, né? Então olha só, a gente teve a primeira operação, legal, maravilha, depois havia aqui uma tendência de queda, né? E realmente houve essa queda. Acontece que antes de despencar, né, lá para baixo, o mercado acabou subindo e a gente trabalha com stop sempre definido, sempre simétrico. Então o mercado tende a descer, poxa, mas antes ele foi lá, deu um stop e depois desceu. Acontece, faz parte, né? Para subir, aconteceu a mesma coisa, um ponto aqui bem instável do mercado, mas a gente tem que trabalhar, né? Então a tendência era de subida, o mercado estopou. Depois ele acabou subindo, né? Então aqui a mesma coisa, a tendência é que ele fosse ir para baixo, aí ele foi um pouquinho, voltou, não sabia para onde ia, e aí acabou decidindo ir para cima.
E a gente pegou então essa reversão. Então estava muito claro, né, uma resistência muito forte do mercado nessa região, que dificilmente ele iria para baixo aqui. Então vamos para cima. E aí a gente aproveitou essa movimentação. Depois o mercado ficou caranguejando, foi para baixo e tal, e depois ele voltou a subir, né? E aí beleza, caminhou, e no final do dia caiu um pouquinho aqui, né? Então, essa sequência de perdas, conforme eu disse, assusta muita gente, né? Mas é difícil a gente ver uma quantidade muito grande disso acontecendo. Obviamente que algumas vezes vai acontecer e não tem problema nenhum, que nem aqui um dia que aconteceu, um exemplo super recente, 30 de maio, teve 3 perdas seguidas, mas tudo bem, teve 4 operações de sucesso e tá tudo certo, né? Não tem que ficar se lamentando nem se apavorando com isso não. Vamos indo aqui uns dias para trás, ou então, por exemplo, quinta-feira, só 2 operações e com sucesso. Quarta-feira, a gente teve aqui, ó, 3 perdas no dia, tá vendo? Mas teve 3 ganhos também. Então, um dia que ficou basicamente no 0 a 0, né? Assim que a gente fala também. Depois aqui, olha só, sequência de perdas. Ó, 4 operações com perda. Então, se 3 já assusta muita gente, imagina 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Mercado realmente costurando. Mas o que aconteceu aqui nesse dia? A gente teve 1, 2, 3, 4 operações de sucesso e uma sequência com 4 operações sem sucesso. Um dia de 0 a 0. Tá? Então, apesar do susto, 0 a 0. Aqui, por exemplo, 2 operações com perda. Uma operação só com sucesso. Fala, ixi, pô, que semaninha, hein? Realmente foi uma semana complicada. Não tem nada de lindo, maravilhoso no mercado, não. É muito trabalho, tá? Agora, vamos observando aqui, ó. Aqui só uma perda, aqui só uma perda. Aí aqui a gente começa a observar, então, por exemplo, uma sequência, né, de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se tem mais para cá aqui. 6, 7 operações de sucesso consecutivas. Entende? Então, às vezes acontece, sim, uma sequência ruim, mas tem as boas também. E é isso que a gente vai fazer um relatório aqui entre mortos e feridos. É isso que importa. É por isso que a gente fala que não é curto prazo, tá? Então aqui de novo, ó, na quinta-feira, 22 de maio, 2 operações, ó, seguidas de perda. Poxa vida, né? Mas teve 3 de sucesso e tá tudo certo. A gente dá essa encapsulada nas perdas, assim que eu gosto de falar, né? Aqui 2 perdas, mas teve antes 2 sucessos, beleza? E assim sucessivamente. Então um dia aqui, por exemplo, muito ruim, né? Um dia triste. Dia de uma operação e só uma e deu ruim. No outro dia, dia de 3 operações, 2 deu bom, uma deu ruim. No outro dia aqui, 2 operações e as 2 deu bom. Então, percebe como que não tem essa coisa de vai ser super fácil, nem vai ser super difícil e a coisa vai se fazendo na amostragem, ó. Por exemplo, aqui, ó, 3 dias, basicamente, né? E a gente teve aqui um dia sem operação, um dia com uma operação, outro dia ali com 2 operações, mas com sucesso. Em 3 dias, 3 sucessos, né? Então, média de 1 por dia aqui, semaninha. Ok. Antes, estava rolando aqui a mesma coisa, ó. Poucas operações, né? Menos é mais. E com sucesso também. E a gente vai voltando aqui. Então, por exemplo, um stop aqui e outro aqui. Poxa, 2 stops, hein, no mesmo dia. Tá, mas teve 2 sucessos no mesmo dia também. Aqui, por exemplo, ó, comecinho do mês, ó. Lá no dia 7 de maio, a gente teve uma sequência no mesmo dia de 3 operações. Olha isso, né? De novo, a quantidade que assusta muita gente. Faz parte, né? Antes a gente viu aqui um stop e um green, né? Beleza, 2 stops, show de bola. Outro dia aqui, ó, assustador, que nem a gente tinha visto lá, né, no final do mês, com 3, com 4, de novo com 4 aqui, né? De novo. Mas a gente teve aqui operações de sucesso também. Então a gente viu aqui, ó, 1, 2, 3. Pô, tá com saldo negativo aí, meu, né? Foram 4 perdas ali. Mas tudo bem, é no balanço final do mês é que a gente vai ver qual é que é, né? Então, por exemplo, aqui seria dia 1º de maio, mas de feriado não tem pregão, então obviamente que já não vale mais nada. Então daqui para trás seria 30 de abril, né? Então, para a gente fazer esse balanço, pessoal, eu fiz aqui algo muito bacana, que é justamente trabalhar com o script, né, através do Pine Script, que a gente está fazendo a programação,
verificando todo o setup para nós, tudo certinho, bonitinho, né? Então não basta a gente fazer, registrar tudo aqui, tem que arrumar um jeito bacana de ilustrar para vocês também, né? E aqui a gente vai ver então, depois do final aqui do gráfico, agora eu já estou aqui no dia 27, estamos chegando no finalzinho, 29, 30 e beleza, né? Então a gente fez aqui os nossos filtros, né? Então vamos focar aqui no nosso balanço, beleza? Eu vou precisar só reduzir um pouco a tela para caber um Excelzinho aqui para facilitar as nossas contas. Então a gente trabalha aqui como se fosse por níveis ou faixas ou preço base. Então na faixa do 135, na faixa do 136, na faixa do 137, etc. Então a gente tem aqui um relatório, né, um balanço para cada faixa e todos aqui definidos então desde o dia 2 de maio, né? Até hoje. Então estou gravando aqui no dia 1º de junho, obviamente que não houve pregão em junho ainda. E aqui a gente vai fazer as contas juntos, beleza? Então vou colocar aqui, vamos ver aqui, espremendo no canto aqui, eu acho que cabe o Excel para facilitar as nossas contas, né? Então olha só, a gente vai pôr assim, ó, faixa, né? 141, faixa 140, faixa 139, etc. Então ao longo do mês a gente não teve nada abaixo, né, dos 134 mil pontos, por exemplo. Aqui a gente pode formatar para deixar mais bonitinho, para ficar claro para vocês entenderem também. Então, vamos colocar assim, ó, do jeitinho que eu faço ali com os scripts, a gente faz aqui também. Mercado over e mercado under. Então, over comprado para cima, under vendido para baixo, tá? Então aqui, ó, na faixa do 141, a gente teve um saldo. E aqui a gente pode fazer até uma formatação bem bacana, ó. Por exemplo, quando ficar com saldo 0, a gente deixa amarelo. Quando deixar com saldo maior do que 0, a gente coloca verde. E quando deixar com saldo menor do que 0, deixa vermelho, beleza? Então olha só, 141 a faixa. Então o saldo de operações aí entre mortos e feridos, a gente teve aí um saldo positivo de 3 operações, né? Vamos tirar aqui também as casas decimais para deixar o negócio mais limpo para nós. Agora sim, garoto. Então, bora nós. Então, over aqui, saldo de 3, foram 7 operações, então 71% de taxa de acertos. E o under, nessa faixa do 141, a gente ficou em menos 1, tá? Faixa do 140, a gente teve um saldo de 1. E aqui no saldo under, a gente teve um saldo de 5. Faixa do 139, a gente teve um saldo de 2. E under, saldo 1. Faixa do 138, saldo de 2 e saldo de 1. 137, saldo de menos 2 com saldo 3. Faixa 136 ficou no 0 a 0 over, positivo em 2 o under. Aqui a gente teve menos 1 e menos 1 na faixa do 135 e na faixa do 134, 0 e 0. Então você percebe que aqui no miolo concentraram as maior quantidade, né, de operações, né? E aqui a gente pode entender o motivo. Se eu colocar aqui o gráfico, por exemplo, mensal, né, vai ficar bem difícil de ver aqui assim, mas dá para vocês entenderem. Então aqui, ó, região mais baixa, que é na faixa do 135, basicamente, né? E a região mais alta na faixa lá do 141, que a gente teve aí as máximas das máximas das máximas, né? E aí a gente percebe então que no meio foi onde aconteceram aí mais operações. Por isso que a gente tem então justamente essa quantidade diferente. Então o que a gente deve fazer aqui? Precisamos colocar, né, a famosa autossoma aqui para nós, né? Vamos inserir aqui, cadê? Autossoma no over. Deixa eu ver se é assim que funciona. Cadê? Aqui, localizar. Não, autossoma aqui. E no under, autossoma também. Vamos colocar aqui também. De novo, a gente tira aqui as casas decimais. Legal. Então, entre mortos e feridos, ficamos aí com um saldo positivo de 5 operações, trabalhando comprado, ou seja, over.
e um saldo positivo de 10 operações trabalhando no under. Então, você percebe que não tem essa de, eu vou trabalhar somente comprado ou vou trabalhar somente vendido. Para mim, não é assim que funciona no mini índice, beleza? Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, como saldo, né? E aí, na bolsa, o que a gente costuma fazer? Justamente a questão da conversão em pontos, né? Então, se a gente teve aqui justamente 5 mais 10, que são 15, e a gente pode colocar aqui na frente também, caso você queira anotar e começar a fazer uma tabelinha desse jeito que eu acho bem bacana, né? O Tevo trabalha com setups de 125 pontos para ganhar ou para perder. Então, sempre que o Tevo perdeu aqui, foram 125 pontos. E sempre que o Tevo ganhou, foram 125 pontos. Beleza? Então, se eu tenho como base aqui os 125 pontos, aqui a gente pode fazer justamente... deixa eu só tirar a quantidade de zero aqui também. A gente multiplica, né? Então, o saldo de operações vezes o preço que a gente trabalha, ou seja, a questão da pontuação. Então, um mês aí muito bacana, beleza? Com 1.875 pontos, né, de saldo positivo. E aí, 1.875 pontos, para uns pode significar muito dinheiro, para outros nem tanto, mas o importante é focar justamente na pontuação, beleza? Então, de acordo com tudo que a gente abordou nesse episódio, não fique olhando somente para, vou trabalhar só em mercado comprado e nem, vou olhar só para mercado vendido. A bolsa oscila e a gente é que precisa saber para que lado que a gente vai, com quem a gente vai nisso aqui, tá? Então, realmente não se restrinja tanto assim, porque senão realmente fica um negócio muito chato, muito moroso, tá? Fica aquela coisa de você olhar para o gráfico o dia inteiro e às vezes passar até mais de 1 ou 2 dias sem fazer nenhuma operação. Então, trabalhe nas duas direções. Claro, fazendo a análise, né? Obviamente. Mas não se prenda a um sentido só não, tá? Sequência de stops acontecem. A gente viu aqui sequência com 3, com 4. Mas imagina se tivesse desistido na primeira, na segunda ou na terceira. Então, quem não tem paciência, né, para superar essas bad runs, essas sequências de perdas, né, jamais vão ver, por exemplo, sequências boas aí de sucesso, de operações no green, vamos falar assim, igual a gente fala nas apostas esportivas, né? Então tem que superar. Então não tem problema você ter lá uma sequência de 3, 4, que seja 5 stops, se você encapsular todas essas perdas com acertos, beleza? E é isso que a gente está vendo aqui. Então beleza. O Tevo teve lá um monte de faixa, fechando no negativo, vários stops, beleza? Mas entre mortos e feridos, 15 é um número bem bacana. Principalmente se a gente considerar que maio foi um mês com 21, né? 21 o quê, Tevo? Pregões, né? Então, a gente teve aí a quantidade de dias úteis, né? Então, obviamente, você pega o mês cheio, tira aí os finais de semana, tira feriado. Então foram 21. Então a gente fechou aqui com 15. Pô, show de bola, né? Então eu considero muito bacana esse número, tá? Então, obviamente, depende do bolso de cada um e depende da quantidade de alvo que você busca e a quantidade de perda que você expõe, ciente do risco também. Mas para fechar então o episódio com esse grande questionamento, né, sobre gestão de risco e etc. Quando você está num nível bacana, realmente você pode expor mais um pouquinho, porque expondo mais um pouquinho, multiplicando os pontos, beleza, show de bola. O que não pode é meter o louco, né? Pessoas colocando aí todo o dinheiro em uma operação, ou metade da banca, vamos falar assim, né? Ou 1/3 da banca, etc. Mas eu, particularmente, também não fico nessa de trabalhar, por exemplo, com 1%. Beleza? Então, quanto mais você amplia a sua taxa de acertos, né, obviamente você aumenta a sua exposição também. Mas nunca metendo o louco. Beleza? Isso aqui não é brincadeira, não é joguinho, é mercado, é análise, enfim. Quem quiser evoluir,
Se inscreve aí, envia comentário também, tô lendo todos. Alguns comentários vão virar tema de episódios aí também, pra gente ir trocando essa ideia. Em breve a gente vai evoluir com lives aí também para trocar ideia. A gente fez alguns testes de transmissão, já está funcionando, etc. Fico feliz com o pessoal que assistiu e até elogiou. Muito obrigado mesmo. E vamos para cima. No link aí na descrição tem o canal do Telegram, onde a gente envia alertas, então, quando tem uma grande oportunidade no mercado. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações de cada um de vocês também. Beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!